Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo Vera Ferrer. Vamos falar nossa aula sobre o tema teorias, modelos e modagens de transporte dentro da nossa disciplina de comércio internacional. Ok? Vambora. Opa. Ah, apareceu meu nomezinho aqui, não estava aparecendo. Pois bem, pessoal, é importante observar, pessoal, que o comércio internacional é muito importante em um contexto em que haja uma conexão harmônica entre os países, tá? Por quê, pessoal? É apenas através de trocas benéficas entre si que você poderá proporcionar o desenvolvimento econômico, que é o grande objetivo de todas as nações, não é verdade? E é claro, através do desenvolvimento econômico, haverá geração de emprego e renda, tanto lá como cá. Importante observar, pessoal, nessa introdução, né, uma questão muito antiga que o pessoal debate. Ah, professor, existem países que são amigos entre si? Não, pessoal, não existem países amigos entre si. O que existem são interesses, né, que podem ser são historicamente compartilhados e, eventualmente, algumas parcerias históricas, né? Por exemplo, é muito comum, é muito antiga a parceria que existe entre os Estados Unidos e a Inglaterra, por exemplo, principalmente no que tange a questões militares, né? Que envolve, aliás, também o Estado de Israel, enfim, no caso de conflitos lá naquela região do Oriente Médio, tá? Enfim, isso é muito importante observar. No entanto, pessoal, o comércio internacional, né, voltando aqui, tem esse principal componente, né? O componente é promover o desenvolvimento econômico. Só que, obviamente, a relação deve ser harmônica. Infelizmente, não é exatamente o que estamos vivendo nesse momento. Estou gravando esta aula no dia 24 de setembro e a gente ainda está com certos quisilas lá com os Estados Unidos, né? Que, obviamente, não é bom, tá? A gente começa falando sobre, como estamos falando sobre comércio internacional, sempre começamos sobre a teoria das vantagens absolutas de Adam Smith, né? Por essa teoria, ó, o ideal é que cada país deveria se focar na produção daquilo que ele tem de melhor, tá? Porque assim ele vai se especializar na produção daquilo que ele tem de melhor. O que que ele tem de melhor? Esse ter de melhor é um conceito muito relativo, principalmente em dias de hoje, onde estamos observando um momento em que a tecnologia é um grande fator de diferenciação, né? Nós temos países, por exemplo, que, muito embora haja um clima até mesmo hostil para a produção de alimentos, são países que conseguem produzir muito bem alimentos, né? Eu cito sempre o exemplo de dois países, que é o próprio Japão, né? E até mesmo o Estado de Israel, que tem essa tecnologia, e mesmo naquele deserto lá, naquela situação muito ruim, muito adversa, ele consegue lá ter uma produção agrícola, né? Mas o core desse conceito é importante frisar, né? Que o país deveria se focar naquilo que ele tem melhores condições, né? Em termos de clima, em termos de solo, em termos de. eh, quando eu falo de clima, eu já falo de temperatura, eu já falo de a questão da chuva, enfim. Tá? E dessa maneira, deveria produzir apenas aquilo que ele realmente consegue produzir em maior quantidade, em melhor qualidade, né? Como esse exemplo, né? Que aliás é antigo, né? Onde a Inglaterra deveria se especializar na produção de tecidos, afinal, o clima de lá não é muito propício à produção de outra coisa, né? E Portugal, a produção de vinhos, né? Esse é um exemplo que, inclusive, Adam Smith dá em seu livro A Origem das Riquezas das Nações, escrito em 1776, tá? David Ricardo, importante observar que ele foi uma espécie de pilo, né? Foi uma espécie de aluno de Adam Smith. E ele desenvolveu a sua teoria denominada teoria das vantagens comparativas, tá? Como está escrito aí, a teoria das vantagens comparativas concerne a comparação entre fornecedores ou produtores de uma mercadoria, porém quem terá a vantagem será aquele que tiver a melhor oportunidade, ou seja, a melhor vantagem relativa, ou seja, esse conceito tirando, né, de Adam Smith, né, embebendo-se um pouquinho do conhecimento de Adam Smith, e, mais uma vez, focando aqui a questão da especialização. No entanto, segundo David Ricardo, sempre haverá possibilidade,
de você se focar na especialização de determinado item e poder, por meio dessa especialização, fazer trocas com outros países, seja de excedentes, seja naquilo que você não produz de melhor, né? Dessa maneira, exercendo um comércio que seria, em teoria, benéfico para ambos, né? Para ambas partes, né? Para dois países, por exemplo. Nesse sentido, eu preparei um videozinho, né? Que vai me explicar um pouco melhor essa questão. Vamos lá? Vamos falar sobre a teoria das vantagens. Espera aí que o vídeo não está sendo compartilhado. Deixa eu parar o compartilhamento, né? Deixa eu compartilhar agora a tela no YouTube. Isso, agora sim. Comparativas, de Davi Ricardo. Pelo princípio das vantagens comparativas, o comércio deve acontecer entre dois países toda vez que um deles tiver um produto com preço melhor no exterior do que o mercado interno do outro. Ricardo defendia que a eficiência não depende da capacidade absoluta de produção de certo bem, mas sim da capacidade de produção desse bem em relação a outro. Vamos ver um exemplo. Conheça João e Maria. Imagine agora que cada um deles representa um país e tudo o que eles precisam para viver são pão e peixe. Se João passar o mês inteiro fazendo pães, ele terá 100 pães. Se passar o mês todo pescando, ele terá 200 peixes. Se João dividir o seu tempo entre pescar e fazer pães, no final do mês terá 50 pães e 100 peixes. Agora vamos ver a situação de Maria. Se ela fizer somente pães, em um mês serão 50 unidades produzidas. Se ela só pescar, terá 50 peixes. E se Maria dividir o seu tempo entre pescar e fazer pães, no final do mês terá 25 pães e 25 peixes. Sem nenhuma interação comercial, cada um deles poderia consumir no máximo exatamente aquilo que conseguem produzir. E é aí que entra a teoria de Davi Ricardo. O comércio permite que eles possam consumir mais do que conseguem produzir. Então, vamos imaginar que João tem a seguinte ideia. Ele procura Maria e lhe oferece 37 peixes em troca de 25 pães. Desta maneira, João não precisa mais produzir metade dos seus pães, podendo focar mais na pesca. Com tempo livre, ele pode garantir outros 50 peixes. Maria, por sua vez, não precisa mais apanhar seus 25 peixes, podendo se dedicar 100% para a produção de pães. Agora, depois do acordo, João fará 25 pães e pescará 150 peixes por mês. No entanto, ele terá disponível 50 pães e 113 peixes. Maria produzirá 50 pães e poderá comer 25 deles e também 37 peixes. Ou seja, ambos terão mais alimentos para comer agora do que antes do acordo comercial. Este é um resultado direto da especialização, ponto fundamental da teoria de Davi Ricardo. Viu como as trocas comerciais podem trazer benefícios recíprocos? Então, pessoal, como vocês puderam observar, né, é justamente esse exemplo que eu coloquei há pouco, né? Vou voltar aqui para a tela. Eu coloquei há pouco, né? É importante que os países se foquem naquilo que eles podem produzir de melhor,
trocando dessa maneira seus excedentes com outros Eu países, dessa acho que ela é a dona maneira da casa. Vamos lá criando descobrir? vantagens Vem cá. benéficas. Oiê, Para licença, boa aí, tarde, Oi, tudo tudo bem? bem? Deixa eu te falar uma coisa. Me diz quanto você cobraria pra vender. desculpa pessoal, entrou um bug aqui. Na realidade é que o vídeo continua, mas tudo bem, deixa eu fechar aqui o YouTube para a gente não correr mais esse risco, né? Deve ter entrado aí um som, pelo menos entrou para mim, mas tudo bem. Então, como eu ia dizendo, né? Dessa maneira, essa especialização permitiria o acesso a produtos que você, muito embora pudesse produzir, você produziria em menor quantidade, né? De maneira mais ineficiente. Você produz, se focando naquilo que você produz de melhor, você vai ter uma produção muito maior e, com isso, poder obter os excedentes de outros grupos aí por meio dessa troca, ok? Aqui, pessoal, é uma teoria que eu gostaria muito de focar, que é a nova teoria do comércio de Paul Krugman, né? Que ela explica como países com características muito parecidas podem se beneficiar ainda assim do comércio por meio de economias de escala, por meio de concorrência imperfeita e também da diferenciação. Ela introduz a ideia que essa especialização permite a produção em grande escala, né? Uma vez que você se torna especialista, você obviamente vai produzir mais, vai produzir melhor, o que vai permitir a redução de custos e também aumentar a variedade disponível de bens para os consumidores, né? Que vai explicar dessa maneira o comércio, então, intraindustrial, a concentração regional de atividades e econômicas, tá? Então, pessoal, alguns pontos aqui que eu gostaria de destacar sobre a teoria de Paul Krugman, né? Primeiramente, a economia de escala, né? A nova teoria do comércio argumenta que as empresas que se especializam no mercado podem aumentar sua produção por meio dessa especialização. Essa especialização, por sua vez, vai permitir a redução dos custos unitários, tornando as empresas muito mais eficientes e competitivas, ok? Existe a questão da concorrência imperfeita. E, muito diferente das teorias tradicionais, a nova teoria de comércio vai incorporar a ideia de que o mercado não é, não é exatamente competitivo, porque sempre haverá alguma preferência, né, algum tipo de poder de mercado por conta de diferenciação de produtos, né? Aquela percepção de uma qualidade superior, por exemplo, entendeu? É um elemento que pode aí ser colocado em consideração. Sempre quando eu falo sobre concorrência imperfeita, por exemplo, é, eu sempre busco destacar uma situação em que as pessoas elas não têm aquela simetria quando se tange quando se trata de você comprar produtos. Por exemplo, se você vai no supermercado, tem lá o sabão Omo e o sabão Surf, por exemplo, né? As pessoas vão comprar qual, né? Aquela que tiver, obviamente, melhores condições financeiras vai comprar o Omo, porque a percepção de mercado é que o Omo tem uma qualidade superior. Exatamente isso que quer dizer aí, né? Diferenciação. As empresas podem diferenciar seus produtos para atender a preferências específicas dos consumidores. Isso leva a uma maior variedade de bens no mercado, mesmo que eles sejam semelhantes, né? O que que é um produto diferenciado? É um produto que efetivamente possui elementos que vão dar a ele características que podem muitas vezes ser consideradas melhores ou superiores, né? Por que as pessoas gostam tanto de comprar Mercedes? Por que as pessoas gostam de comprar Toyota? Por que as pessoas gostam de comprar Honda? Mesmo tendo carros como, mesmo tendo o Fiat, mesmo tendo a Citroën, mesmo tendo a Renault, né? Enfim, por quê? Porque, obviamente, as pessoas percebem nessas primeiras marcas que eu citei uma qualidade diferenciada. E por isso, né, acabam tendo essa preferência, né? Comércio intraindustrial. A teoria explica o fenômeno do comércio entre países com dotações de recursos semelhantes, onde os países se especializam em diferentes variedades do mesmo tipo de produto. Ou seja, exportam e importam bens semelhantes, tá? O que que explica isso daí, pessoal? Ah, mesmo países que possuem questões relacionadas a clima, relevo, vegetação, solo, enfim, ah,
mesmo onde esses países se especializam, esses países se especializam em diferentes variedades, muitas vezes de um mesmo tipo, eles acabam trocando, bens entre si, bens semelhantes por características diversas, né? O Brasil, por exemplo, ele exporta e importa vinho, por exemplo, né? E economias de aglomeração, né? O trabalho de Krugman também introduziu a geografia econômica, explicando como os custos de transporte e outros fatores levam à concentração de atividades econômicas em centros urbanos e regiões específicas, criando modelos de centro-periferia. De fato, pessoal, a questão de custo de transporte é um elemento que pesa muito, principalmente no preço, na determinação dos preços dos bens e serviços. Isso acaba gerando muitas vezes certas concentrações. Pessoas que, obviamente, moram em locais mais distantes acabam sendo impactadas, acabam tendo que pagar mais caro por conta de custo de transporte. E, por fim, pessoal, falar um pouco sobre modais, né? Vantagens e desvantagens de cada um, né? O principal modal, obviamente, é o transporte marítimo, né, no comércio internacional, porque você consegue levar uma quantidade absurda de produtos, né, a um baixo custo relativo, ou seja, um baixo custo por unidade transportada, né? Fato é, no entanto, que, por questões óbvias, o transporte marítimo nunca vai chegar no consumidor final, então ele é apenas um meio, né? Ele precisa chegar num porto, e daquele porto ele vai ser necessário outro modal, seja rodoviário, seja ferroviário, até mesmo aéreo, em alguns pontos, né, em alguns casos, né, para poder chegar ao seu destino final. Então, existe essa questão da combinação de modais, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o transporte marítimo ele é o mais realmente importante, principalmente no comércio internacional. O transporte aéreo, ele é bom porque ele tem como principal ponto positivo, obviamente, a velocidade, né? E também o fato de que os produtos são transportados com muita segurança, tá? O bem chega rápido e chega com segurança. No entanto, é caro a beça, né? É muito caro por conta do, obviamente, a gasolina do avião, né? É muito elevada, você tem um custo muito elevado, enfim, o avião ele também tem uma capacidade de transporte limitada, né? Então isso acaba, obviamente, encarecendo muito o transporte. Mas é muito importante quando se trata de produtos aí tecnológicos, produtos de muito valor que, obviamente, são mais frágeis, né? E podem aí sofrer algum tipo de problema utilizando um outro tipo de modal, por exemplo, como o rodoviário, por exemplo. O transporte rodoviário, ele é o principal modal utilizado no Brasil, infelizmente, porque nós temos pouquíssimos quilômetros de linhas férreas, né? Infelizmente. O ideal é que o transporte rodoviário chegasse até o ponto final. O ideal, o modelo ideal, né, seria eh, mar, né, no caso, o transporte marítimo. Do transporte marítimo, ele pegaria um trem, né? E do trem, por fim, chegaria a um ponto onde o caminhão poderia pegar esse item e chegar no seu destino final, né? Ou seja, o modelo ideal seria esse, tá? Só que, infelizmente, nós não temos trens aqui no Brasil, né, em quantidade e também com uma capilaridade suficiente para nos atender. Então, o que acontece? Tudo no navio, ao invés de ir para o trem, vai para um caminhão. E aí o caminhão, sim, vai para outros locais, vai para outros pontos, normalmente vai para algum ponto seco ou para algum centro de distribuição logística, para aí sim pegar um outro caminhão menor ou uma van para chegar aí no seu destino final, né? Então, o transporte rodoviário realmente ele é o mais utilizado, mas ele é caro, né? Ele acaba sendo um transporte relativamente caro por unidade transportada. Ele é muito importante, porque, obviamente, para a integração regional, ele é muito flexível, só que ele deve ser utilizado apenas a curto e médio alcance. Sabe? No meu entendimento, deveria ser utilizado apenas a curto alcance. Mas, dada, como eu disse, a pouca capilaridade ferroviária que nós temos no nosso país, infelizmente, temos que usá-lo com mais frequência, né? Transporte ferroviário ele é muito importante, né, porque ele consegue ter uma enorme capacidade de carga a um custo baixíssimo por unidade transportada,
tá? Ele é muito eficiente energeticamente falando, porque com uma única composição transporta o equivalente a dezenas de caminhões, né? O ideal é que o transporte, como eu disse há pouco, é que o transporte ferroviário faça conexão com portos para aí sim chegar a um outro lugar, a um porto seco, né? Para que aí o caminhão vá, pegue esse produto e leve ao consumidor final. Infelizmente, no Brasil não é assim, mas é um modelo, é um modelo que é extremamente importante porque ele reduz enormemente os custos logísticos, né, os custos de transporte. O rodoviário, ele é um meio de transporte utilizado apenas para produtos extremamente específicos, no caso, petróleo, gás e derivado. O custo é extremamente reduzido, tá? Extremamente seguro, porque os dutos, eles são obviamente monitorados. Existem muito poucos, muitos no Brasil, né? O mais um dos maiores, sem dúvida nenhuma, é o duto de gás que liga o Brasil à Bolívia para o transporte de gás, tá? Como eu disse, ele reduz muito o custo de transporte, tá? Você transporta uma quantidade gigantesca, né, de gás, enfim, mas acaba demandando aí um investimento que também é relativamente caro para ser feito, né? Esse é um ponto, né? Tanto o custo para construção como também o custo de manutenção, né? De vigilância, porque infelizmente sabe como é brasileiro, né? Apesar que é um pouco mais difícil, mas a gente nunca pode duvidar da imaginação do brasileiro em termos de cometer pequenos furtos, né? Mas enfim, é um meio de transporte bastante interessante, tá? E é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, podem me contatar no e-mail eduardo.ferrer@sp.senac.br. É isso, gente. No mais, fiquem em paz e, pessoal, cuidado com os prazos, tá? Cuidado com os prazos. Cumpram os prazos direitinho, tá? E, inclusive, as etapas 1 e 2 já eram para terem sido entregues, ok? Então é isso. Eu vou ver agora o que vocês já entregaram e eu vou dar o feedback. E fiquem atentos, pessoal, à produção de evidências, que é fundamental para que o trabalho possa ser realizado com sucesso, ok? É isso.